Olá pessoal, eu sou a professora Camila, do IFRN de São Paulo do Potengi. Esta é a primeira videoaula da disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos, do curso de Informática para a Internet. Essa aula foi elaborada por mim e pela professora Fernanda Lígia. Se o nosso intuito é aprender a programar, criar programas, desenvolver sites completos, por que devemos estudar lógica? O computador é extremamente eficiente e rápido, porém ele só executa aquilo que é programado para ele fazer. Ele não subentende o que queremos que ele faça. Se eu chego na sua casa e digo assim, estou com sede, você sabe quais são os passos necessários para resolver o meu problema, né? Você vai na geladeira da sua casa, você vai, pega um copo, vai na geladeira, enche o copo de água e me dá o copo e eu bebo a água. Você sabe todos esses passos, existem mini passos para essa decisão, para esse problema ser resolvido. Se eu digo para o computador, eu estou com sede, ele não sabe como resolver esse problema. Então, nós temos que programar, dizer ao computador, passo a passo, como ele resolveu o problema. Por exemplo, eu quero somar dois números. Eu digo para você, some 2 mais 2. Automaticamente, você já, na sua cabeça, já 2 mais 2, 4. Para o computador, eu tenho que fazer com que ele acesse a memória, ele saiba quais são as variáveis, ele saiba, eu estou somando dois números. Então, isso tudo, primeiro, o primeiro passo, qual seria? Ler a primeira variável para o usuário. A gente diz, usuário, digite a primeira variável. O usuário vai lá e digita 2. Usuário, agora digita a segunda variável. O usuário vai lá e digita 2. E depois eu executo a operação soma, né? 2 mais 2. E depois exibo ao usuário a resposta 4. Então, é todo um passo a passo, ok? Então, temos que usar a lógica para estruturar da melhor forma as ordens que damos ao computador. Mas o que seria um programa de computador? O programa de computador é um conjunto de instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada por um computador. Essas instruções devem ser escritas de forma clara, coesa e sem ambiguidade, de forma compreensível para o computador. Então, a linguagem de programação, ela não tem ambiguidades. Às vezes, quando nós estamos falando, nossa fala possui ambiguidade. Eu falo, olha aquela manga. Mas que manga? Será que eu estou falando da roupa de alguém, da manga ou da fruta? Então, nossa fala, ela possui muitas ambiguidades. Na linguagem de programação, isso não pode acontecer. Tem que ser claro, ok? Então, para criarmos programas da melhor forma, precisamos entender o raciocínio lógico, a lógica proposicional, para depois começarmos a elaborar nossos primeiros algoritmos. Com os algoritmos corretos e bem elaborados, podemos transcrever para alguma linguagem de programação. Assim teremos nosso programa. Como, por exemplo, linguagem de programação, nós temos linguagem C, C++, Python, Java. Mas não adianta a gente escrever um programa todo bonitinho em Python se eu tiver erros de lógica. Então, o programa vai estar errado. Então, o que é lógica? Segundo a definição do dicionário de Oxford, lógica é a parte da filosofia que trata das formas do pensamento. Em geral, né? Dedução, hipóteses, indução, inferência e das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Bom, então o que seria lógica? É um campo da filosofia, é a ciência do raciocínio, é determinar se algo é verdadeiro ou falso. Não é a ciência da verdade, é uma estrutura formal dos enunciados e suas regras, é um modo de raciocinar coerente. Por exemplo, eu posso dizer, está chovendo. A lógica não é a ciência da verdade, mas eu pego essa frase e posso dizer, ela é verdadeira ou ela é falsa, ok? Eu posso julgá-la com verdadeiro ou falso. Então, a lógica ela vai trabalhar dentro desse tipo de proposições, né? Dessas frases que a gente vai chamar de proposição, que nós julgamos como verdadeiro ou falso.
Novamente, não é a ciência da verdade, ok? Eu posso criar um programa para definir se eu vou ou não levar meu guarda-chuva hoje ao sair de casa. Então, eu posso escrever no meu programa, se estiver chovendo, eu vou levar meu guarda-chuva. Se não estiver chovendo, eu não irei levar. Às vezes é algo tão simples para quando eu estou falando, mas para o computador isso tem que ser bem estruturado, ok? Tem que ter esse passo a passo, tem que ter essa lógica. Se isso, então aquilo, se não, então faço. Toda hora nós estamos utilizando alguma lógica no nosso dia a dia. Se eu falo, calce seu sapato, você não vai colocar o sapato e depois a meia, tá? Primeiro você coloca a meia e depois o sapato. Lógico, tem gente que não gosta de usar meia e tudo bem. Mas você vai utilizando lógica. Vá beber água. Você não vai pegar o copo, fingir que tá bebendo algo e depois colocar água. Entendeu? Então, assim, tudo a gente utiliza lógica. Nossos passos, sendo que nós fazemos isso de forma muito automática no nosso dia a dia, tá? E se você pensar, pode ter algumas situações no seu dia a dia que você ainda pode otimizar, ok? Você talvez não esteja utilizando a melhor forma, talvez não esteja fazendo da melhor forma. Você ainda pode otimizar o seu dia a dia. Se você parar para pensar, poxa, eu faço tantas atividades de forma automática, e se eu parar para pensar sobre tudo que eu faço, não tem alguma coisa que eu possa otimizar? Tá entendendo? Sei lá, às vezes eu acordo e vou direto tomar café da manhã e tomo banho depois. Será que se eu inverter, tomar banho antes do café da manhã, não vai otimizar alguma coisa no meu dia? Entendeu? Então, tudo no nosso dia a dia nós utilizamos lógica. Bom, a aula de hoje foi só uma introdução sobre a lógica, né? Sobre o raciocínio lógico. Na próxima aula nós veremos mais detalhes sobre a lógica proposicional.